Natal, a gente comemora o nascimento do nosso Salvador, Jesus, que veio para trazer vida e vida em abundância. É momento de refletir sobre o dom da vida, não é, gente? Essa vida, essa dádiva, né, que a gente tem, é o melhor presente que a gente pode receber. A gente até brinca que por isso que o hoje se chama presente, não é? Não é porque é passado ou porque é futuro, é porque é um presente que a gente tem todos os dias nas mãos de poder viver aquele momento. Nós temos os convidados muito especiais no programa de hoje. Eles receberam uma nova chance de vida. Eles, então, experimentaram a oportunidade de recomeçar e ressignificar seus dias. Nós vamos conhecer o testemunho do obreiro Renato Gabri, que sofreu um grave acidente, ficou em coma e quase morreu. E vamos ouvir a história também da Renata Soares. Ela estava no ônibus que foi esmagado pela queda de um viaduto aqui em Belo Horizonte. Todos nós aqui de Belo Horizonte nos lembramos disso, né? Em 2014, 2 pessoas morreram. E você agora, claro, vai ficar com seus olhos atentos aí para ouvir e receber aí no seu coração mais uma palavra de esperança através da vida dos Renatos. Tudo bem, Renata? Obrigada. Renato, obrigada por terem vindo. Eu estava brincando aqui antes do programa começar, porque Renato, né, gente? Nato é nascido. Renato é nascido de novo. E foi o que aconteceu com eles. Eu acho que vocês nunca imaginavam que o nome de vocês ia ser tão verdadeiro, né? Algum dia da vida de vocês. Realmente. Imaginavam? Não, de forma alguma. E como é que foi, Renato? Tem até uma cicatriz da traqueostomia aí para provar, não é? Isso. Como é que foi? A gente sabe que já até rodou na Rede Super seu testemunho, muitas pessoas já viram, mas muita gente ainda não assistiu. Tem gente que está acompanhando a gente de hospital, de presídio, de tantos lugares que pode com certeza agora ver e comprovar mais uma vez o poder de Deus, né, na sua vida. Como é que foi a sua história? Exato. Eu fui surpreendido com um acidente. Eu voltava da faculdade e quando de repente um buraco na minha caminhada interrompeu o trajeto da moto e aí eu fui um politraumatizado, né? Sofri um politraumatismo craniano e daí uma série de complicações começaram a se desenrolar, Márcia. Foi algo assim terrível, porque eu fui tendo outras intercorrências médicas depois disso, né? Tive pneumonia dupla, até uma infecção generalizada, falência de todos os sistemas do meu organismo e a falência também do sistema neurológico. Já não tinha mais respostas neurológicas, não tinha mais impulsos elétricos no cérebro, nada. Meu Deus do céu. Então dá uma pausa aí que nós vamos saber depois como é que foi esse final da história, né? Olha só, a gente imagina para a medicina, né? Você tem esse diagnóstico. Imagina a família, os amigos, todo mundo ouvindo ele, olha, ele não está respondendo, não tem resposta neurológica, as pessoas pensam assim, se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas gravíssimas, né? Ele não vai ter uma vida normal mais. São tantas dúvidas, né, que passam aí com certeza na cabeça das pessoas e momentos muito difíceis. Mas e com você, Renata? Você estava naquele ônibus, todo mundo, para quem não se lembra, em 2014, houve a queda de um viaduto aqui em Belo Horizonte e o ônibus estava passando exatamente ali naquele momento. Como é que foi? Você estava indo para onde naquele dia, naquele momento? Foi assim, estava eu e minha irmã, a gente tinha até perdido o ônibus, a gente saiu correndo atrás dele. Aí quando a gente subiu, a motorista estava até correndo bastante nesse dia. Aí a gente estava indo para o shopping, ela estava indo entregar currículo e eu estava indo comprar um tablet. Aí na hora a gente só sentiu a pancada, né? Não viu que era viaduto. Quando a gente saiu, olhou, a impressão que teve foi que a parte toda da frente tinha sido esmagada, mas não foi isso que tinha acontecido. Foi só a parte da motorista. Aí todo mundo entrou em desespero, a minha irmã machucou muito mais que eu. Porque eu machuquei mais o rosto, que ficou inchado, e o nariz, e ela quebrou o dente. Só que ela ficou mais traumatizada ainda. Eu ainda superei depois. E ela ficou bem traumatizada. Cada pessoa reage de uma forma, né? Isso, ela ficou muito pior que eu. Meu Deus, é muito difícil, né? Porque quando você saiu, imagina, você sai do ônibus e tem aquela cena, como você disse, a impressão que tinha que todo mundo que estava na frente ia ser esmagado. A gente se lembra dessa história, 2 pessoas morreram, a motorista morreu, né? A filhinha dela estava no ônibus, não é? Mais para trás? A filha dela estava no ônibus, só que a filha dela só machucou bastante o rosto. Mas não aconteceu nada pior, não. Ninguém anda no ônibus de cinto de segurança, né? Não. Ninguém anda. E isso também ajudaria, talvez, porque o impacto
Ajudaria, principalmente a filha dela. Porque Criança? a filha dela foi toda pra frente, entendeu? Aí, e também o impacto maior que todo mundo teve foi o rosto. Todo mundo meteu o rosto no banco e foi o pior impacto. Porque, imagina, você pode ter múltiplas lesões faciais também, né? Nos Isso. ossos do rosto, nos dentes. Eu fiquei durante 6 meses com dor de cabeça, assim, direto. Qualquer coisa dava dor de cabeça. Meu Deus do céu. Acho que até mesmo todo mundo que estava no ônibus passou por isso. Olha só, Por essa dor de gente. cabeça. Então, realmente, são histórias que a gente, quando vive uma história, quando a gente ouve, a gente tenta imaginar o que a pessoa viveu. Agora, viver, estar dentro da situação é muito diferente, né? É muito certeza. complicado. Que lindo! Que lindo! Glória a Deus, lindo mesmo, né? É porque ele vive que a gente está aqui. Porque se Jesus, a Bíblia diz, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ele nasceu, nós celebramos o nascimento dele, mas ele viveu aqui, fez os milagres, transformou as pessoas, curou, mas ele morreu na cruz por nós. Fazia parte do plano de Deus, né? Mas ele não ficou morto. O sepulcro está vazio, Jesus vive, ele é a razão de nós estarmos aqui celebrando, né? Nós não celebramos um menino Jesus. Nós não celebramos Jesus morto na cruz, nós celebramos Jesus vivo, que reina não apenas no universo, mas que reina na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Lindo. Depois nós vamos ouvir mais o Sedento Sou cantando. Agora eu voltei aqui para a gente continuar a ouvir a história do Renato e da Renata, que foram renascidos com uma nova chance, né, Renato? E aí, você teve politraumatismos, como a gente viu, você estava sem respostas neurológicas, porque muito tempo de hospital geralmente dá uma infecção, às vezes realmente uma infecção generalizada, paralisa os órgãos, quer dizer, toda uma história muito complicada. Isso. Como é que foi? Quem estava orando por você? Tinha pessoas orando por você? Como é que era o seu relacionamento com Deus? Márcia, eu era figurinha fácil na igreja, era aquelas criancinhas que sentavam no primeiro banco e cantavam no corinho. E eu acredito que isso fez toda a diferença na resposta milagrosa de Deus ante o que aconteceu. E foi uma campanha de oração gigantesca na minha cidade, algo sem precedentes até ali. Qual cidade que você era? Itaperuna, no interior do Rio. Eu sou do Rio Capital, né, mas fui criado nessa cidade interiorana e foi assim, uma explosão de orações e vigílias. As igrejas paravam os cultos, vamos orar para aquele rapaz. Eu cantava e eu era de um quarteto, né? E eu ficava rodando de igreja em igreja, eu fiquei um pouquinho conhecido no meio dos evangélicos, então as pessoas oravam muito. E você não tem sotaque de carioca? Não, porque essa cidade é na divisa com Minas, então meu sotaque é meio a meio, né? Não é nem tão mineiro quanto o seu e nem carioca. É verdade. E aí toda essa oração chegou ao céu, chegaram aos ouvidos, né, do Senhor. A taça de oração e de intercessão transbordou diante do Senhor e algo aconteceu de tremendo. Amém. E como que foi? Você começou rapidamente, você foi de uma hora para outra começando a melhorar, os médicos começaram a dar as notícias de que você estava dando sinais. Como é que foi isso? Rapidamente para a gente... E você finaliza depois contando também dos seus dons, né? Você acabou de dizer, cantava desde pequeno, cantava nos quartetos, em quarteto que cantava pelas igrejas todas, então você tem uma voz linda, as pessoas que ainda não conhecem vão ouvir uma palhinha do Renato daqui a pouco, a gente vai mostrar inclusive esse seu material, mas como é que foi pra gente finalizar aqui, Renato? A voz linda e gentileza sua, viu? Sim, é verdade, é verdade. Mas foi um processo assim muito incrível de recuperação. Quando eu andava no hospital, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET. Fantástico. Olhavam assim, porque eles tinham visto o meu corpo gigantesco por causa da infecção, eu estava totalmente deformado ali, fedendo a podre. A gente está mostrando as fotos. Então, quando eles me viram de pé, foi assim um susto. Inicialmente eu estava tetraplégico em cima daquela cama e não sabia se ia voltar tudo ao normal, mexia só os olhos no primeiro momento. Depois, logo nos primeiros dias, eu já comecei a ter respostas mexendo mão, mexendo um braço. Depois comecei a mexer as pernas e foi milagre após milagre. Foi um processo assim lindo de Deus. Quanto tempo durou esse processo? Foram 2 meses ao total no hospital. Interessante que o coma durou exatos 15 dias. E quando eu nasci, eu fiquei 15 dias sem nome.
Mesmo? E com 15 dias de coma, o Senhor explicou por que a escolha dele no meu nome. Olha só, porque sabia que você ia renascer, né? Que coisa linda. Deus é muito maravilhoso, a gente não entende muitas coisas, né? Mas depois tudo se encaixa. Com certeza. Eu quero ouvir você, as pessoas que estão em casa também estão curiosas para ouvir a voz linda que você tem, viu, Renato? Amém. E esse CD, aonde que as pessoas podem encontrar? Bom, esse aí é seu, né? Esse eu posso encontrar aqui, você não pode encontrar o meu. Eu queria te dar de presente esse CD, esse DVD também. Obrigada. Que são canções que Deus me deu nessa época de recuperação do acidente. E esse livro é o que conta essa história toda, sem esse resuminho, assim, de uma forma mais detalhada, não é? Que bênção, que lindo. Meu E milagre. aí é um fruto que Deus me deu para contar e registrar aquilo que Ele fez, né? Com certeza. E para as pessoas que não estão aqui como eu, tendo esse privilégio de receber em mãos, onde elas podem encontrar seu material, Renato? Pode procurar na minha página, tem uma página no Facebook que chama Ministério Renato Gabri, ou pelo Instagram também, @Renato Gabri, faz o pedido e por lá a gente envia. Ah, joia, bom demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.